Quando a gente está falando em cabelo, em escova afro-americana e escova afro-brasileira, a gente está falando em retirada de volume ou aumento de volume. Muito bem. Como é que a gente faz isso num cabelo afro? Primeira coisa que a gente tem que pensar, e aí por isso que junto a gente vai pensar nas ferramentas que a gente usa, é qual ferramenta, qual escova a gente vai usar para produzir esse tipo de efeito. Antes de mais nada, é preciso ficar claro um conceito. Sempre que a gente precisa, que a gente estiver lidando com cabelos que têm a sua raiz mais resistente, no sentido de mais ondulada, mais crespa, mais difícil de alisar, como é o caso dos cabelos afros, a gente vai necessariamente utilizar escova de tração. O que é uma escova de tração? É uma escova de, eles chamam de cerdas de javali ou de cerdas naturais, que é diferente. Por exemplo, é uma escova de polimento. E esta é uma escova de tração. Vejam que as cerdas são diferentes. Sempre que a gente estiver trabalhando com cabelo afro, a gente vai usar a escova de tração. Por quê? Porque a escova de tração, ela, como o próprio nome já diz, ela tem o recurso de conseguir tracionar o cabelo. O que é tracionar? É tu conseguir puxar e a ferramenta segurar o fio de tal maneira que ele consiga ficar absolutamente esticado na hora que tu for passar o secador, tá? Quando a gente está falando em escova de modelagem, o tipo de cerda, por ser diferente, ele não, dependendo do cabelo, né? E aí a gente está se referindo a cabelo afro, neste caso. Quando a gente vai fazer segurar o fio, tal como é necessário no cabelo afro, ele tende a escorregar o cabelo nessa cerda, tá? Enquanto que nessa cerda, por ela ser dupla, porque aqui a gente tem um único tipo de cerda, e na escova de polimento. E na escova de tração, a gente tem dois tipos de cerdas. Então, quando a gente faz o tracionar do cabelo, ou seja, que a gente segura esse cabelo na escova, a gente consegue manter ele bem esticado para que no momento em que a gente colocar o secador e vir a secar esse cabelo, ele seque na posição certa. Então, primeira coisa que tem que ficar claro é isso. Em relação à ferramenta, que ferramenta eu uso? Ferramenta de tração, escova de tração. Outra coisa, se eu estou querendo ganhar volume ou perder volume, aonde que está o detalhe disso? Como é que eu consigo perceber que movimentos eu uso para que eu consiga ganhar ou retirar volume no mesmo cabelo, no mesmo tipo de cabelo, na mesma cliente, se ela desejar uma coisa ou outra? Bom, isso é o seguinte, a gente vai conversar um pouquinho sobre ângulo. Ângulo nada mais é, falando assim de maneira mais simplista, do que a gente pensar quão alto ou quão baixo está esse fio na hora que a gente está escovando. Quando a gente tem um ângulo reto, ou seja, nesta linha aqui, ó, na linha aonde eu posiciono reto a minha aqui, deixa eu botar assim de ladinho, acho que vai ficar melhor. Aqui é onde eu tenho naturalidade, tá? Ângulo reto, naturalidade. Então, se eu estou trabalhando a escova neste sentido, eu não estou nem ganhando nem perdendo volume. Eu estou com o cabelo natural. Se eu quero perder volume, e aí a gente está falando então do padrão afro-brasileiro. O que a gente vai fazer? A gente vai tracionar o cabelo com movimentos externos, ou seja, com a escova indo por cima do cabelo, e vamos levar o secador com movimentos de maneira que a gente vá trabalhar com esse cabelo baixo. É isso que vai fazer com que perca volume. Então, um movimento segura o fio esticadinho pela escova, né? Tracionado, né? Estamos imaginando um cabelo afro aqui, e ângulo baixo. E isso vai fazer com que eu perca volume. Muito bem, guarda essa informação. Se ao contrário, eu quero um efeito de cabelo afro-americano,
que é aquele cabelo que tem volume, que tem aquele outro tipo de caimento. A gente diz afro-americano porque nos Estados Unidos é muito comum as negras usarem os seus cabelos volumosos, né? Aí, como é que a gente produz esse efeito? A gente produz com um ângulo alto. Ou seja, a gente vai secar esse cabelo para cima, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem o calor sendo empurrado contra a raiz, e aí veja onde que fica a direção e a posição do meu secador. O secador vem deitado, né, com a biqueira para cima, né, e trabalhando embaixo da mecha, né? E aí eu vou levantando esse fio até a altura. Por exemplo, a gente pode estar falando de um cabelo afro que seja curto ou um cabelo afro que seja comprido. Se o cabelo afro for comprido e a gente está querendo ganhar volume, a gente vai tracionar e levar ele em ângulo alto, com movimentos internos na mecha, ou seja, calor por dentro, primeiramente, até uma certa altura. Dessa certa altura, que seria mais ou menos do meio do cabelo em diante, aí a gente pode trabalhar a ponta aqui em ângulo reto, porque fica mais fácil de manusear, tá? Se tu quiser também manusear a ponta em cima, não tem problema, mas aí fica mais fácil manusear a ponta aqui. Num primeiro momento, a gente faz um movimento interno. Num segundo momento, a gente também trabalha movimentos externos, ou seja, secador vindo por cima da mecha, para que a gente consiga empurrar cabelinhos novos com o vento de secador para trás e apareça no caimento só o cabelo mais alongado da nossa cliente. Tá? Que isso vai fazer com que a escova tenha qualidade e a gente vai criar uma ilusão de ótica de que todos os cabelinhos arrebentados, cabelinhos que não têm a mesma resistência, a mesma qualidade, eles sumam ali no meio do cabelo que está mais comprido.